A paz do Senhor Jesus, boa noite, igreja. Estamos aqui iniciando mais uma live, uma live que vai entrar na sua casa, vai edificar a sua vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlio Aparecido e estou aqui também com duas pessoas, dois convidados, que têm muitas experiências de vida, que vai estar me ajudando. Estou aqui com Alni Melo, e o Zé Mário da Conceição. Dá um alô aí, Alni. Paz do Senhor, família Redenção. Boa noite. A paz do Senhor, família. Boa noite. Com certeza, depois de ouvir essa live, as suas vidas serão transformadas em nome de Jesus. Amém. Faz essa oração. Vamos fazer a oração inicial, Zé? Faz Amém. essa oração. Amém. Senhor maravilhoso Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, na tua presença, sabendo, Senhor, que vidas serão alcançadas e o poder da palavra do Senhor irá destruir as astutas ciladas do inimigo que tentam destruir famílias, Pai. E desta forma nós cremos, Senhor, que as suas vidas serão transformadas pelo poder da palavra do Senhor, porque juntos nós somos fortes. E esse momento é o momento que nós estamos aí com várias mensagens no intuito de avançar, porque avançar é concluir o que Deus tem nas nossas famílias e sabendo que os projetos dele estão sendo concluídos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aí nesse propósito de avançar e hoje vamos estar falando sobre um tema, uma forma de avançar bem forte, um tema bem forte. O tema de hoje é como superar uma traição. Eita, Jesus. Olha só como é forte esse tema, Como superar uma traição. E eu creio que você vai conseguir avançar em cima desse tema. E o nosso texto se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 47 ao 50. O Alni vai estar aqui lendo aqui a palavra. Amém. Mateus, capítulo 26, verso 47 até o verso 50. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais dos sacerdotes, e pelos anciões do povo. E o que traíra, tinha-lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar, esse prende-o. E logo, aproximando-se Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Verso 50, para a gente encerrar. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém. Glória a Deus. É uma passagem bem conhecida a respeito da traição de Jesus, mas trazendo aqui o contexto, sabemos da história de Jesus. Jesus ele veio com uma missão, então ele entendeu que nessa missão ele ia ter que chamar algumas pessoas, selecionar algumas pessoas para estar ajudando ele. Então ele escolhe 12 discípulos para estar ajudando a cumprir essa missão. E esses discípulos ajudou ele, curou, libertou, fez tudo aquilo que Jesus falou que eles iam ter que fazer. Sendo que, imagina você agora, entender, pegar aquela pessoa que tu chamou, selecionou para te ajudar, para estar andando junto contigo, para estar avançando junto contigo, e chegar no final, Jesus, ele é pego e é traído pelaquela pessoa que ele chamou para estar ajudando ele. Imagina a dor de Jesus, imagina a tristeza de Jesus. Sendo que nós vamos estar falando aqui como superar isso. Que Jesus também, ele veio como Deus, mas veio também como homem. Então ele sentiu tudo aquilo que um ser humano é capaz de sentir. Tanto no coração, na alma, no corpo. Ele sentiu tudo. E ele deixou aqui ele como exemplo, porque sabemos que também isso vai acontecer com a gente. Sabemos também que existem pessoas que foram traídas, pessoas que foram machucadas, pessoas que até mesmo traem. Então a gente vai aprender aqui hoje também como não trair Jesus. Olha só,
são tópicos bem interessantes. E eu quero estar entrando nesse assunto aqui agora a respeito de como lidar com uma pessoa que a gente menos espera, né? Pessoa que a gente acha que vai estar nos ajudando e essa pessoa vai lá e nos trai. Né? Eu quero que... Vai, Zé Mário, fala um pouquinho sobre isso, a respeito de uma pessoa que a gente acha que vai estar nos ajudando, mas na verdade depois a gente se depara com uma traição. Meu Deus, isso é muito forte. Como nós vemos, essa passagem ela é muito rica, né? E neste tópico nós vemos que, passando por diversas situações, Jesus ainda anteriormente deu alerta, né? Como nós podemos ver que no versículo 26 de 4, foram feito um plano ali com os sacerdotes principais para ver como conseguir prender Jesus para matá-lo. Porque eles não queriam somente prender, eles queriam matá-lo. E Judas, eu creio, já participando de algumas reuniões, porque como a função dele era estar administrando as finanças, com certeza ele tinha acesso ao território onde os sacerdotes faziam reuniões. No 15, ele se ofereceu, sabendo que ouviu esse mover que era para trair Jesus. Ele se oferecendo, no 16, ele começou a colocar em prática. Portanto, na nossa vida é da mesma forma. Se existe uma ruptura dentro do relacionamento, primeiramente, não se vai acontecer a traição em primeira mão. Vai se conhecer a oferta. Muitas das vezes, essa oferta é alguém do seu trabalho, né? Como está seu relacionamento em casa? Eu estou passando por situações difíceis. Poxa, eu não tenho o alimento que eu quero, a comida fica fria, né? E dentro desse propósito, aquela pessoa que está dentro do trabalho, usada pelo inimigo, já vai falar, não tem problema, pode ficar tranquilo que eu vou trazer uma sobremesa da minha casa. E muitas das vezes, aquele alimento vai ser algo no qual ele pensa que é tudo normal. É tudo normal aceitar uma sobremesa. O almoço já veio de casa, eu estou simplesmente aceitando uma sobremesa. Mas nós vamos ver, para enriquecer este ato, no Provérbios 27, versículos 6 e 7, né? Diz: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Essa sobremesa, ela era amarga, mas para aquele que estava precisando, se tornou doce. Da mesma forma que foi ter com Jesus. Nós passamos por situações, os discípulos foram convocados e dentro desse tópico, no momento em que ele menos esperava, quem estava traindo estava ao seu lado. É forte demais isso, Fortíssimo. né? Poxa, fala um pouquinho aí, Alnia, a respeito de como a pessoa, né, próxima da gente, né, acaba cometendo esse ato de traição. Poxa, que situação, né? É um desafio, né? É um grande desafio. Mas fala um pouquinho, como a gente consegue avançar em cima disso? Na nossa vida, né, tanto secular como espiritual, a gente vai deparar muito com isso, né? Secular porque eu falo, né, a pessoa que trabalha, que tem um trabalho, faz uma faculdade, a gente vê a pessoa quando está inteiro, comprometido, né, com o propósito, ela consegue alcançar, finalizar, né, comprometimento com horário, você sabe que vai ser punido, né, inteiro até você formar, né, o período de se formar. Então a gente não vê que é diferente. A gente está se relacionando com uma pessoa que ela não está inteira no relacionamento, ela não está comprometida com o relacionamento. Isso causa traição. Entendeu? A gente vê o propósito, tem um propósito, Jesus tem um propósito, ele sabia, mas ele não queria, mas tinha que cumprir. Se a gente vê, né, ele expressa
no versículo 50 aí que a gente leu. A que vieste, amigo? Né? Que pancada. Né? Ninguém quer, irmão, ser traído, mesmo que você espere, mas por um amigo, por uma pessoa que você pensa que está inteiro naquele seu propósito, está comprometido no que você tem colocado na caminhada. Jesus ensinou. Jesus falou, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Olha, Jesus fez milagre, né? A gente sabe disso. Judas também sabia. Né? Mas na hora que Jesus, olha, posso contar contigo? Tu vai estar inteiro comigo? Aí Judas fala, né? Conjecturando aqui, a gente fazendo analogia, peraí, não é assim. Então o cara não estava totalmente completo no propósito de Cristo. Foi, que a gente sabe, é sabido que ele foi ter com a liderança e vendeu Jesus. Aí a gente analisa uma traição por 30 moedas de pratas. Ou seja, ele não queria ir até o fim com o mestre. Não queria estar comprometido até o fim do propósito que foi lhe ensinado. A gente aprende muito. Já o contrário, não. Pedro, né? Jesus falou para ele que vai me negar 3 vezes. Ele teve esse comprometimento depois que ele viu que se cumpriu, né, o propósito de Cristo, tinha que morrer e ressuscitar, e depois chegou o arrependimento. Mas depois mais adiante a gente vai tocar nesse assunto. Agora, assim, para a gente, né, identificar, a gente ter uma base, é quando a pessoa não está inteira no comprometimento do propósito. Eita, forte demais, né? E a gente vê que Judas, né, ele fez o que Jesus chamou para fazer. O interessante é isso, que ele não teve nenhuma diferença. E o propósito que Jesus chamou ele para tomar conta, né, para ser o tesoureiro, para administrar aquilo que ia ser ofertado, né, que ia dar continuidade, ele estava fazendo, sendo que tem uma diferença, né? Ele não estava fazendo com excelência. E eu quero fazer uma pergunta aqui, como identificar se eu estou traindo Jesus? Como identificar uma pessoa que trai? Né? Isso é interessante, porque eu acredito que Jesus já sabia que ele ia trair. Então Judas já deixou alguns detalhes que dá para a gente perceber que ele já estava indo para esse ato de traição. E eu quero estar aqui falando um pouquinho como identificar o traidor. Né? É muito forte. Como identificar? A gente estudou aqui um pouquinho no livro de Mateus, capítulo 26 todo, e a gente viu, né, o livro de Mateus ele é interessante, como ele foi escrito para os judeus. Então, Mateus ele coloca uma coisa ligada à outra. Então vai uma coisa puxando para outra. E vimos aí que no capítulo 25, no término do capítulo 25, Jesus ele começa a falar sobre o céu e o inferno. E depois que ele acaba esse discurso, ele entra, né, na casa de Judas o leproso. E o que acontece lá naquela casa ali, onde Jesus está dentro da casa de Judas o leproso, e veio uma mulher ungir a cabeça de Jesus. Vamos ver se a gente consegue identificar, né, algum ato de Judas nessa história. O que você consegue enxergar, Zé Mário, aí nesse ato de Judas na casa de Judas leproso, né, daquela mulher que foi ungir a cabeça de Jesus? O que você consegue enxergar? Consegue enxergar alguma coisa ali diferente? Fala comigo. Dentro desse tópico, nós vemos que Judas já era materialista. Então, quando aquela mulher o procurou para poder ter com ele, porque alguém já tinha falado para ela que a vida dela poderia ser mudada a partir do momento que ela tivesse um encontro com Jesus. O que ela poderia oferecer? O que ela tinha de melhor. Amém, aleluia. E é desta forma que nós vamos oferecer o que nós temos de melhor. Passando por alguns que estavam à porta, possivelmente ela foi até barrada anteriormente. O que fazes aqui? Aqui não é seu lugar.
porque alguns já conheciam o que ela fazia. E ela insistiu, chegando ao ponto de olhar e falar: o que eu posso fazer é derramar esse unguento em Jesus, porque é o melhor que eu tenho. Mas quando eles viram a essência, o valor desse perfume, já retrucaram: não, que é isso? Esse perfume é caríssimo, para que desperdiçar? E ela, naquele gesto, falou: o que eu tenho de melhor? E Jesus repreendeu: não, o que ela fizeste por mim é algo muito bom. Sendo que existe aquela fonte que não queria, que já era o sinal, que quando nós vemos que nós vamos passar por alguma situação difícil, até mesmo de momento de traição, primeiro vem o sinal de alerta. Não vá por aquele lugar, porque aquele lugar não é bom. E nós vemos aqui, depois de reunir com os principais sacerdotes, naquele momento em diante, Judas procurava oportunidade para atrair. Assim é na nossa vida. Quando nem percebemos o inimigo, procura uma oportunidade para... Mas aí então o primeiro sinal que tu trouxe aí, olha só, interessante, hein? Presta atenção. O primeiro sinal que o Zé Mário trouxe, como saber se uma pessoa vai trair, é aquela pessoa que se incomoda. Quando você dá o teu melhor, você está dando o teu melhor para Jesus. Você decide: vou dar o meu melhor. E pessoas ficam incomodadas porque você está dando o seu melhor, já é o primeiro sinal. Porque se você está fazendo uma boa obra, uma boa ação para Jesus, as que estão em volta têm que se alegrar contigo. Correto? Então, Frutos, né, meu? né? Glória a Deus, é isso aí. Ela tem que se alegrar. É o caminho. Agora, se aquelas pessoas, como o Zé Mário falou, ela olha mais para o material, pelo valor, ela esquece o propósito. E ela dá mais valor no preço do que no ato, já é o primeiro sinal. Que essa pessoa ela está indo para um caminho para atrair. Olha aí o primeiro sinal. É interessante isso, é interessante. Mas pode a gente vê, né, como identificar, né, você falou, né, um traidor, né. Judas, a Bíblia relata, né, que ele era ladrão, que ele queria, né, o dinheiro, não se importava com os pobres, que ele falou aí nessa passagem para Jesus, né, dava para os pobres, mas o coração dele não estava voltado para isso. Na nossa vida, né, vamos trazer para nós, hoje aqui, como identificar um traidor. Como você identifica, né, na sua casa, no seu relacionamento, né? No princípio da pessoa estar inteiro com você, nos seus propósitos, está comprometido, vamos embora, vamos fazer, e daí você já começa a identificar que a pessoa já dá sinal de que vai te trair mais lá na frente, né? No meio evangélico, vamos dizer assim, né, em vários lugares, não só na nossa comunidade, né, as pessoas começam a, pô, não aguento mais, vou parar, vou chutar o balde. São sinais de Judas, que não quer ser inteiro num relacionamento, não quer ser inteiro num comprometimento, com o propósito que é colocado, né? Vou abandonar. É fácil, mas no âmbito espiritual tem muito peso, né, na nossa fala. Então dá para identificar uma pessoa quando você coloca algo, tem um comprometimento, quando você tem um propósito, você identifica a pessoa nas falas dela, nas atitudes que ela causa, que ela faz. E nós temos a pessoa, né, Zé, muito importante no nosso meio, se chama Espírito Santo de Deus. Quando você começa a ouvir ele, né, você que já passou por experiência, sabe do que eu estou falando muito bem, você começa a ouvir, ele vai dizer para você: pô, Almir, não vai por esse caminho. Almir, ó, vai dar ruim. Tua atitude não está demonstrando quem você é. Para e pensa, Cristo faria fazer isso? Ele sempre nos alerta, irmão. Ele sempre mostra o jeito para nós, né, que fazemos parte do corpo de Cristo, ser orientado a não cometer. Por isso que a Bíblia está aqui, para nos orientar, né, sobre esses atos de atitude que Judas tentam nascer de vez em quando em nós. Eu não sei vocês,
Mas em mim, de vez em quando, quer aparecer atos de Judas. Entendeu, irmão? Mas a gente, graças a Deus, tem como a gente se arrepender, né? Deus sempre dá, né, pra gente a oportunidade de se arrepender e mudar as atitudes. Ou seja, eu tinha uma atitude de traidor, hoje eu tenho uma atitude de eu vou até a morte. E que seja a morte de cruz, mas de cabeça para baixo. Que você entenda o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa noite. Glória a Deus. Então tu vê aí outro sinal também, a desistência. Quem desiste do propósito de Deus também é um ato de Judas. Amém. E é forte. também, no Salmo 41, 9, essa é uma das fórmulas, né? Diz: até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Então, um dos sinais que nós estamos juntos, então, dentro daquele padrão, nem tudo que nós temos de projeto na obra de Deus, nós temos que falar para determinadas pessoas, que elas não estão preparadas, que Deus vai nos dar o sinal. Porque para você realizar algumas obras no reino de Deus, muitas das vezes é melhor não falar com ninguém. Senhor, o meu propósito é fazer isto na obra de Deus. Vai dar uma oferta, né, para ajudar a obra de Deus. Então é entre você e Deus. E a recompensa vem de Deus. Porque se você apanhar ali um cheque e falar, olha, eu vou dar esse valor para ajudar a obra de Deus. Poxa, que isso, rapaz? Eu estou passando por uma necessidade. Poxa, aqui é a minha vida. Vamos lá em casa. Olha aqui. Poxa, aqui também é a obra de Deus. Não faça isso não. Como já aconteceu comigo. Deus está numa situação e olhar, eu estava com aquela importância e Deus tocou no meu coração. Faça isso, porque eu vou te abençoar. E relutei. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Mas peguei e fiz. Depois fiquei pensando, meu Deus, será que eu fiz o certo? Mas fiz certo, fiz o certo, vibrei comigo. E passei um período de escassez, mas depois Deus me restituiu 100 vezes mais. Oh, glória! Porque eu estava num momento, passando num determinado local e a minha esposa me ligou precisando de comprar algo. E eu olhei e não tinha, naquele momento não tinha. Mas uma pessoa logo depois me ligou, 10 minutos depois, que eu parei na porta do supermercado e orei, Senhor, eu não tenho. E a pessoa me ligou, olha, eu estou transferindo aquela importância que eu fiquei de mandar para você. Eu falei, glória a Deus. Foi uma atitude de fé, né? E complementando também, que é o Salmo 55, 12, não era um inimigo que estava zombando de mim, se eu fosse eu poderia suportar, nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo, conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Eita, é muito forte, né? A gente vê, né, Júlia, o Zé trazendo esses versículos, como identificar um traidor, né? O pastor até pregou domingo sobre isso, né? A parábola da figueira. Da figueira. A gente vê no nosso meio, né, Zé, sobre isso tudo, o fruto que você falou, do relacionamento que você falou, da provisão de Deus, que está na escassez. A gente analisa, Jesus resume tanto assim, olha, vem cá, se não der fruto, corta e lança. Como identificar no Judas? Não, tem um propósito. Se eu estou inteiro no propósito, se eu estou comprometido, automático acontece o quê? O fruto. Dá fruto. Né? Isso aí. A pessoa, você vai ver o fruto em mim. Você vê lá em Lucas capítulo 3, se eu não me engano, você vê que, olha, o cara coloca uma árvore, a figueira. Ou seja, quando a pessoa já quer, eu quero ser aceito, eu vou mostrar minhas qualidades, mas não passa por um processo, porque Judas não quis passar pelo processo, Pedro quis. Entendeu? Aí faz o quê? Árvore, bonitona, mas cadê o fruto? Você pode ver, é árvore, não é semente. Agora, ao contrário disso, Zé, quando a gente quer ser uma semente, a gente está dizendo assim para Deus, Espírito Santo de Deus, me trata.
Eu quero passar pelos processos, porque eu quero dar fruto. Eu quero dar fruto, mas ninguém quer ser semente. A maioria quer ser árvore, quer aparecer. Mas e o processo da semente? Suportar uma traição, um desprezo, né? Um descrédito. Tudo com Jesus aconteceu. A gente está falando aqui do Sinédrio, de pessoas, né, religiosas que sabia, conhecia a palavra do Senhor e quis, né, matá-lo, prenderam. Então no nosso meio vai ser assim bastante. Mas desde quando a gente quer ser uma semente, né, na submissão do propósito de Deus, Deus faz a gente se enraizar, crescer e dar fruto. Não vai ser assim diferente na sua vida, não. Queira ser uma semente, não queira ser uma árvore sem fruto. Então, vai no processo, aguenta, suporta. Não está dando fruto? Muda a atitude, muda o cântico, que Deus vai honrar. De vez de você ser um traidor, você vai ser uma pessoa frutífera, você vai ser uma pessoa confiável, vai ser uma pessoa que todo mundo vai querer estar perto de você, porque tem frutos. É interessante, né, o que o Zé trouxe ali, até meu amigo íntimo. Nós temos que entender isso. Nós sabemos que o inimigo, ele não vai usar a pessoa que está distante da gente. Ele vai usar pessoas que estão perto da gente. Porque se ele usar pessoas que estão mais perto, fica mais fácil para nos atingir. Não vamos distinguir. Né? Mas nós, como seres humanos, às vezes a gente olha em volta, a gente acha que não, pô, o inimigo não vai usar nenhum desses aqui. Né? Sabemos que o inimigo ele só quer uma brecha. Se der uma brecha, ele entra. Ele vai entrar e vai fazer a arruaça. Foi aonde que ele conseguiu a brecha no Judas. Quando ele viu que Judas era materialista, dar mais valor ao dinheiro, ele falou, é aqui que eu vou pegar ele. Né? Ele se incomodou com a oferta de Maria, quando ungiu a cabeça de Jesus, né? Olhando para o preço. E a gente vê que logo em seguida, assim que ele sai da casa de Judas, ali, o leproso, ele vai para os líderes religiosos. Ele vai agora perguntar qual é a recompensa. Olha só, uma forma de também identificar. Ele vai lá agora e fala, qual é a recompensa? Se eu entregar Jesus, se eu trair Jesus, o que eu vou ganhar? Né? Qual é a minha recompensa? E ali ele teve 30 moedas de prata. Então, quer dizer... Não quis passar o processo, né, Júlio? Com isso aí que você falou aí, não quis passar o processo. Não quis passar o processo. Com 30 moedas de prata, a qual ele nem utilizou. Então, olha só como é bem forte. Agora, o interessante também é, depois que nós identificamos, né, que se nós estamos sendo igual Judas, se estamos traindo Jesus, se estamos dando mais valor para as coisas do que para as pessoas, que nós sabemos que nós somos o ser mais importante desta terra, não tem ouro, não tem prata, não tem nada mais valioso que o ser humano, ainda que muitas pessoas não valorizam. Mas se nós estamos valorizando mais as coisas do que as pessoas, estamos traindo. Correto? Se nós estamos metendo a mão no arado e olha para trás e desiste, estamos traindo. Se nós se incomodamos com a oferta, com a excelência de outras pessoas, nós estamos traindo. Então a gente já viu como identificar um traidor. E agora eu quero ver como fazer depois que nós identificamos. Depois de identificar, né, que o ato de traição, o que nós temos que fazer? A gente vê ali que Jesus, logo em seguida, ele vai para o monte orar. Né? Jesus, assim que ele sai daquele cenário, ele vai para o monte orar. Ele chama ali os discípulos para orar. Né? Então eu vejo que a oração é essencial. Depois que nós descobrimos, identificamos o traidor, nós agora devemos orar. Fala um pouquinho, fala, Zé. Isso é muito importante. No versículo 36, né,
26, 36 de Mateus diz: Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sentem aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. Aqui está relacionado também Judas? Não. Então, ele já começou a não fazer mais parte dos tópicos principais da oração, porque já estava sendo revelado que ele, pelo Espírito Santo, já estava sendo afastado. Como é que nós identificamos que um relacionamento não está bem? Quando um dos membros da família não quer ir mais à igreja orar. Assim como aconteceu, fiquem aqui vigiando comigo. E muitas das vezes, muitos não querem pagar o preço, porque foram 3 tentativas para poder ainda ter o relacionamento de nós vermos que estamos no caminho errado. Vamos junto para a igreja, dentro de uma família. Se tem algum membro da sua família que não quer mais vir à igreja, por algum motivo, seja ele por dívida, seja ele por qualquer adversidade, já é um dos sinais que nós devemos vigiar, para que esse relacionamento não venha a ter prejuízos mais à frente. Da mesma forma foi como aconteceu comigo. A minha esposa vinha à igreja e eu já não queria mais vir. Eu já dava um motivo que queria ficar trabalhando. Não, tem que trabalhar porque tem muita conta para pagar, né? E eu não tenho condições de pagar tudo sozinho, eu tenho que trabalhar. Mas quando ela vinha para a igreja, eu mentia para ela e saía rapidamente, ia buscar uma droga para continuar trabalhando. E ficava ali até a madrugada. E o relacionamento foi caindo, até chegar ao ponto de eu não querer mais vir à igreja. E dentro desse sinal, já começou o processo de descrédito da minha vida para com a minha família. Qual o exemplo que eu ia dar para o meu filho? Se eu não queria mais ir à igreja, não queria mais orar, não queria mais ler a Bíblia, dentro da vida de que eu saí, que é aquele caminho de vícios, de droga, de traição, eu achei que eu estava certo. Mas me veio o sinal, me veio o aviso. Por quê? Quando nós estamos no caminho errado, o Espírito Santo nos mostra. Não continua, porque esse caminho aí não é um caminho bom, é um caminho errado. Porque é fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. E dentro desse tópico, eu fui indo, até chegar ao ponto de não querer mais saber da igreja e cada vez mais se afundando no pecado, cada vez mais se afundando na traição, e até o ponto de eu nem pensar mais que eu poderia voltar para casa, porque o mundo já estava me tragando. Mas mesmo assim, a minha esposa, sabendo de toda a situação errada, que ela sempre estava orando, Senhor, me mostra onde o meu esposo está. E ela saía na rua e sempre eu deparava com ela, eu saindo de algum lugar errado. E mesmo assim, ela me perdoou. Ela, junto com meu filho, me perdoou. E eu agradeço a Deus que nós saímos dessa situação fortalecido, o nosso relacionamento está fortalecido. Se no seu relacionamento está vendo alguma falha, está vendo alguma brecha, tenha certeza, se reúna e venha buscar a Deus, porque a igreja está no propósito de avançar. E vocês vão ver que vocês vão sair do seu relacionamento fortalecido, porque através dessa situação, meu filho que nesse mês que passou esteve num retiro de jovens, nós vimos que ali foi para ser transformados jovens, e ele me deu ali um papelzinho, né, pequeno, ali para mim. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que falou para com ele: pai, eu tinha muita raiva do Senhor, mas hoje eu já perdoei o Senhor.
por tudo que eu passei na minha infância. Glória a Deus. E eu pude lembrar disso, porque na infância do meu filho de 5 a 8 anos, eu era um pai ausente. Eu só tinha alimentação para ele, ali os brinquedos para ele, mas não saía para poder jogar o basquete com ele, não saía para jogar bola com ele, não saía para soltar pipa com ele. Isso tudo porque eu lembrando esses dias antes mesmo de nós nos reunirmos aqui, que eu não tive o carinho do meu avô, da parte de mãe, porque eu não conheci. Eu não tive o carinho do meu avô por parte de pai, porque meu avô, ele tinha uma vida completamente desorientada, que não era um bom exemplo para mim. Porque ele tirou muitas vidas, e se eu convivesse muito com ele, aquela maldição dele ia passar para mim. Se o meu avô tirou muitas vidas, eu também vou entrar no caminho que ele está. Como eu tenho um parente lá em Vitória que estão nessa vida errada. Mas eu, graças a Deus, consegui absorver isso tudo e trazer para a minha vida, para a minha família, o poder da palavra do Senhor. Reconhecer que estava errado, chegar na igreja e conversar com os líderes da célula, conversar com os líderes da igreja. Eu estou passando por essa situação, eu estou pecando, eu estou traindo, me ajuda. Eu estou arrependido do que eu fiz. Eu não quero mais fazer mais. E graças a Deus, o Espírito Santo me limpou, porque eu joguei aquela velha capa fora e fui transformando cada dia mais pelo poder da palavra do Senhor, e pude estar ali pedindo também perdão à minha esposa, e nós juntos estamos caminhando. Eu não tenho vergonha de falar que eu era aquele Zé Mário. Hoje eu sou nova criatura, transformada pelo poder da palavra do Senhor. Então, hoje eu posso falar daquilo que eu vivi, não é de vida teórica dos outros. E hoje eu posso falar do relacionamento da minha família, não é da família dos outros. Hoje eu posso falar com bagagem. Se você está no caminho errado, de droga, de traição, de prostituição, de adultério, se arrependa. Porque hoje eu tenho um amor à minha família que eu não tinha antes. Antes eu tinha mais amor aos prazeres materiais, aos prazeres mundanos, do que o amor para a família. E eu tenho certeza que quando meu filho está junto comigo, ele fala: poxa, hoje meu pai é um bom exemplo. Hoje a minha família está sendo transformada. E graças a Deus eu vi que valeu a pena, né? Se humilhar. Valeu a pena ter orado, né? Então, amém. Depois que a gente identifica, o primeiro passo que a gente tem que fazer é igual a Jesus, orar. Olha aí o poder da oração. Né? O poder da oração consegue alcançar. Jesus orou, Jesus ali estava triste, porque realmente machuca. Imagina uma pessoa que era para estar te ajudando, te trair. Então realmente fica aquela cicatriz, né, Alni? Fica aquela cicatriz, mas a oração vai nos tratando, né? Fala um pouquinho. A gente pega, né, vê o Zé dando o testemunho dele, como a gente já conhece, né? Mudança de atitude, né, Zé? A Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 12, né? Não se conformeis, mas transformais pela renovação, né, da nossa mente. 1 Coríntios, capítulo 2, também vai falar que o quê? Temos a mente de quê? De Cristo. Me ajuda, de Cristo, né? De Cristo. Então, as atitudes, Zé, você relatou aí, faz as pessoas olharem para você e ver, pô, o Zé agora é confiável. O Zé agora eu posso me relacionar com ele. Só para quem já passou por um processo de traição sabe do que eu estou falando. Quando você aceita esse relacionamento de novo, quando você dá um segundo voto de confiança, você vê as atitudes da pessoa. Você vai logo observar as atitudes. Peraí, se continuar a mesma coisa, irmão, o que é que vai dar? Traição de novo. Agora, quando a pessoa começa com atitudes diferentes, o resultado é diferente, né? Então, a gente gosta muito de falar isso lá em casa. Não adianta querer resultados novos fazendo a mesma coisa. Então, quando a gente passa por um processo, né, de sair Jesus, então, ó, teve a oportunidade de fazer atitude diferente, mas não quis, né? Ele quis vender. Na nossa vida não é diferente. Quando a gente se reconhece que errou, né, ou traiu, ou seja, lá o que o Espírito Santo está falando com você na sua casa, quando a gente muda a atitude, né, o nosso relacionamento em volta percebe, e com isso vai ganhando força. Pô, eu vou dar outro voto de confiança ao meu marido, à minha esposa, porque ela está mudando as atitudes dela. Estou vendo que ela está orando, estou vendo que ela está buscando a Bíblia, estou vendo que Deus está dando frutos, entendeu? Pô, estou vendo que, né, o meu marido, ele está indo, né, para os congressos, está indo para a célula,
tá indo buscar Deus, tá indo pro monte. Então são mudanças de atitudes, né, que faz o relacionamento suportar, dá confiança, né, dá outra chance. Tu vê que a mudança de atitude nada mais é que um reflexo de uma vida de oração. Por quê? Nós vemos ali que Jesus, quando ele ora, por mais que ele estava machucado, ele fala: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Então, como não foi passado aquele cálice, ele entendeu que era um propósito de Deus. Olha só a importância de orar. Quando nós temos uma vida de oração, nós vamos entender que aquilo que nós estamos passando é um propósito de Deus. Isso já é um grande sinal de nós conseguir suportar. Aquilo já não vai machucar tanto em nós. Quando nós entendemos que faz parte do propósito de Deus, aquilo que nós estamos passando, aquilo vai nos fortalecer, aquilo já não machuca tanto. Já começa a dar um alívio, né? Começa a dar um alívio, porque entendemos que é um propósito. Deus permitiu. E se Ele está permitindo você passar por isso, porque Ele sabe que você é capaz de suportar isso. Então não desista. Persevera, vai orar. Ora a Deus, fala: Senhor, me ajuda. Porque tu vai ver que tu vai conseguir. Ele vai começar a fazer uma limpeza espiritual na tua alma. Né? Ele vai cumprir aquilo que está escrito na palavra dele. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Porque Jesus estava com uma tristeza na alma. E só Deus pode trazer esse alívio. Mas isso tudo vem através da oração. E vamos agora falar aqui como superar essa traição, né? Traição é uma coisa que fica cicatriz, sabemos que não é fácil, mas Jesus, ele nos ensina que dá para superar. Quer ver outra passagem que a gente vai ver que conseguiu ter uma superação? Adão e Eva. Por quê? O inimigo, se ele não pode tocar em você, Alnir, se ele não pode tocar em você, Zé Mar, ele vai tentar usar alguém que está perto de você para te tocar. Se ele não pode te derrubar, ele vai usar alguém que está perto de você para te derrubar. Então, com Adão e Eva foi assim. Ele sabia que não tinha como fazer Adão comer do fruto, pecar. Então ele entende, calma aí, se eu não posso fazer ele diretamente comer do fruto, eu já sei o que eu vou fazer. Ele vai na Eva, que era mais próxima de Adão. Consegue enganar a Eva, e a Eva vai lá e consegue fazer o seu esposo comer do fruto, fazer aquilo que não era para fazer. Então, olha só a situação. É uma traição. Traiu ali a fidelidade, né? Desobedeceu a ordem de Deus. Desobediência, né? Então é uma outra coisa que a gente tem que ficar bem ligado. Se o inimigo sabia que não podia fazer Jesus ele trair o Pai, mas ele podia fazer aqueles que estavam em volta trair Jesus. Então nós, como seres humanos, nós temos que ficar ligados nisso, ficar atento. Nós temos que conseguir superar, porque depois disso tudo que aconteceu, Adão continuou com a Eva, ele não se separou, ele não desistiu do relacionamento dele. Ele continuou com a Eva, continuou seguindo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, foi o que falou, um dos tópicos: não abandone. Se você foi traído por um amigo, por sua esposa, o seu esposo, isso não é motivo de você desistir e abandonar ele. Entenda, Deus tem um propósito. Deus sempre tem um propósito. Você só precisa orar para saber qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Nossa. E vou falar aqui agora algo interessante. Depois que nós identificamos, né, a pessoa que está traindo, depois que nós fomos lá, identificamos, o próximo passo foi orar, para saber se é a vontade de Deus ou não. Isso é bem interessante. E agora como eu devo tratar a pessoa que me traiu? Eita!
Olha só. Cada tópico é Zé. Como eu devo tratar a pessoa que me traiu? Vamos. Fala um pouquinho aí. Está muito forte. Aí. É como nós, sabendo das diversas situações que pode levar novamente esta pessoa a cometer o mesmo ato, nós temos que mudar o medicamento. Não abandonar o doente, mas sim mudar o medicamento. Verdade. Por quê? Dentro de uma empresa, se nós temos situações ali no qual algumas pessoas não estão sabendo administrar bem a economia, nós temos que separar para que algumas pessoas cuidem de determinados assuntos até um certo tópico. Alguns são nós mesmos que temos que cuidar. Por quê? Nós sabemos o que nós vamos fazer. E dentro de um relacionamento, é exatamente a mesma forma. Perdoar. Perdoar é uma palavra muito forte. Por isso que se diz perdão. Perda grande. Perda do orgulho. Perda da soberba. Poxa, aconteceu isso comigo. Será que eu vou dar uma oportunidade? Dentro de um padrão de Deus, sim. Porque Deus vai mostrar mais à frente que valeu a pena. Porque não adianta trocar um relacionamento conturbado por outro que muitas das vezes vai achar que é bom, porque o problema muitas das vezes não está na pessoa, está em nós mesmos. Se nós formos para algum local, o problema vai conosco. Então, na verdade, ninguém levanta da onde não cai. Nós podemos ver uma criança cai num determinado espaço da casa, que seja na sala. Ela vai se levantar lá dentro do quarto? Não vai. Ela vai levantar na sala, porque foi ali que ela caiu. Então, dentro do relacionamento é a mesma forma. Se houve ali aquela queda, aquela traição, é dentro daquele processo que Deus vai tratar, mesmo que até mesmo você que está aí me ouvindo, até mesmo muitas falam até para você, não perdoa ele não. Ah, ele está lá no botequim, ele está lá nas drogas lá, não perdoa não. Deixa para lá, larga ele, arruma um outro. Mas muitas das vezes você vai arrumar um outro pior do que ele. Porque mal ou bem ele está caminhando junto contigo já um determinado tempo. E dentro desse padrão, como o Raoni mesmo já falou aqui, o velho homem ficou para trás de vícios de jogos, vício de gastar o dinheiro das compras todo em jogos, né? E chegar em casa sem ter até um dinheiro do pão. Hoje nós vamos ver que vai haver uma mudança. E dentro daquele processo do perdão, Senhor, nos ajuda a consertar o que está rachado, que é uma rachadura, né? A traição é uma rachadura, mas essa rachadura ela é superada para que possamos avançar dentro do poder da palavra do Senhor. Amém. Amém. Sabemos que a traição nada mais é que um mal, né? E a Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, fala para nós que a única forma de vencer o mal é com bem. Isso é bem interessante, porque a única forma de vencer o mal é com bem. Então, quer dizer, se a pessoa nos traiu, para a gente vencer esse mal, nós temos que fazer o que com ela? O bem. É difícil. Realmente, essa palavra, ela nos confronta, ela mexe com a nossa estrutura. Mas é a palavra que liberta. É a palavra que traz cura, que traz uma transformação, que traz um fortalecimento. Então, se aquela pessoa te traiu, se ela estiver precisando de ajuda, você tem que tratar ela bem, fazer ela bem. E a gente vê aqui no tópico, no versículo 50, olha, o interessante, olha como Jesus, o que Jesus chama Judas? Amigo. Fala aí, fala um pouquinho. Olha só. Verso 50 do capítulo 26. Isso aí, isso. Posso? 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus chamou ele de amigo. Como pode isso? Jesus chama de amigo aquele que o traiu.
Mas sabe o que eu consigo aprender com isso? Que Jesus, ele considerava Judas como amigo. Ainda que Judas não considerou Jesus como amigo. Entende uma coisa? A pessoa, a atitude de outra pessoa não pode mudar a pessoa que você é. A atitude de Judas não podia mudar quem era Jesus. Então, quando nós conseguimos entender isso, nós conseguimos avançar. Nós conseguimos avançar. A gente entende que a atitude de outras pessoas não pode mudar a pessoa que eu sou. Eu, Júlio, você, Alni, você, José Mário. Então, quando a gente entende, a gente consegue avançar. Porque, fala um pouquinho, fala. Né, assim, você falando de tudo atitude, de a gente mudar um pouquinho, de observar, né, a pessoa, igual Jesus aqui chamou de amigo, uma pessoa íntima, né, num relacionamento, né, o Zé falou do perdão, mas se não tiver um arrependimento genuíno, não vai ter esses frutos todos do perdão, entendeu? Eu não vou conseguir perdoar, porque eu não estou vendo arrependimento, eu não estou vendo que a pessoa está mudando as atitudes, né, geralmente é assim. E quando a gente analisa, né, no foco do relacionamento das pessoas mesmo, a pessoa que foi traída, né, a maioria das vezes gosta muito de querer achar o defeito no próximo, porque traiu. Mas se você fazer uma autoanálise, né, do que levou, né, seja uma mulher, seja um amigo, seja um vizinho, um parente, a trair você, lá no fundo você vai saber que foi a própria atitude que você causou aquela pessoa, você conduziu aquela pessoa a fazer aquele ato. Isso com um relacionamento é bem valoroso, entendeu? Se você consegue, né, se você já traiu alguém ou se já foi traído, você consegue fazer uma autoanálise de você e dizer, pô, onde foi que eu errei? E não procurar, né, no próximo, pô, tão bom, botava comida, a mulher me traiu, pô, meu amigo levava pra casa, pô, fez isso comigo, falou mal de mim. Mas o porquê disso, né? Qual foi o espaço que você deu, o que levou a essa ação, essa atitude de um traidor, né? De chegar a isso no seu relacionamento. Então, quando a gente percebe, pô, eu tenho culpa nisso também, o relacionamento só se fortalece. Hoje em dia, amigo, irmão e irmã, um relacionamento fortificado tem que passar por um processo de traição. Não estou falando só de você, esposo, marido, trair com o marido, com a esposa, não. São vários fatores. Entendeu? E quando você entende que a pessoa, ele ou ela, errou e se arrependeu, isso faz um crescimento. É o processo da semente. Você cresce no relacionamento tão forte que você chega a dar testemunho da sua vida ao próximo. E Deus honra muito isso, né? Quando a gente começa a deixar, outrora eu fazia, não faço mais, igual o Zé falou aqui, né? Pô, outrora a minha esposa, eu largava, ia pro jogo de baralho, sexta, sábado, domingo. Hoje em dia eu sei que é ter uma esposa, ter uns filhos. Eu não merecia ser corno, eu merecia ser o mais chifrudo do Brasil. Porque eu não dava valor à minha esposa. Se eu não tivesse Cristo, outrora, né? Eu fico imaginando, pô, aconteceu um negócio desse comigo, eu vou matar, mas a minha atitude, o que levou a minha esposa a me trair, o que levou o meu amigo a me trair. Então, quando a gente tem esses fatores, né, a gente começa a entrar no processo de arrependimento, que é que Jesus mesmo esperou, né, ele começa a trabalhar na nossa vida. Foi assim com Pedro. Pedro também negou, mas teve o arrependimento. E ele falou, ó, vai me negar, tu vai me negar. Aí Pedro fez o quê? Se arrependeu e deu a vida. Gente, você tem um ministério lindo de Deus na sua vida. Então, se arrependa, comece o processo. Daí, você vai ver como Deus e os frutos vão aparecer na sua vida. Quando você reconhecer, né, que você fez parte, né, do Judas, entre aspas, né, irmão? Da traição. E o Espírito Santo de Deus honra muito isso, irmão. Quando a gente para com essas atitudes erradas e começa a ouvir a sua voz. Porque ele fala. Ele fala. Eu não sou perfeito. Quando eu vou pecar, eu vou errar, ele fala, ó, não faz isso, eu digo obrigado, Senhor. Tem vezes que ele fala 2, 3, 4 vezes. E eu querendo ir. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Continue ouvindo a voz dele. Não vai dar certo. Não dê continuidade a isso. Se arrependa. Ainda dá tempo. Não seja o Judas. Não se enforque. Amém? Amém. Tu vê que é muito forte. Tu trouxe a situação do Pedro. A gente vê realmente duas situações, né? Judas traiu. Mas não se arrependeu. Ele apenas teve remorso. E isso levou ele à destruição, à morte. Amém. Pedro
também traiu, porque negou Jesus, mas se arrependeu, né? E isso fez ele se aproximar de Jesus. Jesus se aproximou dele e ele se aproximou de Jesus. E Pedro, depois que teve essa aproximação, tu vê que Pedro saiu daquela situação mais forte, né? Pedro, ele foi o primeiro a se levantar, falar, eu vou dar continuidade naquilo que Jesus falou. Eu vou dar continuidade, isso não vai me parar não. Errei, pequei, traí, mas eu vou dar continuidade naquilo que ele confiou nas minhas mãos. Eita, Jesus. E assim que ele tomou aquela atitude, ele realmente cumpriu o chamado. Porque Jesus falou para ele, ó, vocês estão pescando peixe, eu vou chamar vocês agora para pescar homens, ser pescador de homens, pescador de alma. E a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se converteram. Então olha só, interessante, você que está assistindo a gente em casa, não tome a atitude de Judas. A atitude de Judas nada mais é de dar ouvido para aquelas palavras negativas, para a negatividade, aquela voz maligna que tenta pesar a nossa mente, que tenta pesar o nosso coração, nos acusando, falando, olha o que você fez, olha o mal que você fez, a tua vida não tem mais jeito, a tua vida não tem mais solução, se mata, acaba logo com isso. Isso aí é voz maligna. Porque a palavra mesmo de Jesus para você é falar, ops, tem uma saída, tem uma solução, tu fez isso, eu te perdoo. Oh, não esquece aquilo que eu falei que ia cumprir na tua vida, não. Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão para a sua vida. Glória a Deus. A palavra que Jesus ele sopra no nosso ouvido, no nosso coração é diferente. É uma palavra que nos chama para perto. Amém. Então saiba identificar se é Jesus que está falando ou se é o maligno. Se for palavras que traz você para perto de Jesus, é Deus que está falando contigo. Se for palavras que vai te levar para a morte, é o inimigo que está falando contigo. Eita. Então tenha discernimento e não deixe de cumprir aquilo que Jesus chamou para você cumprir. Oh, meu Deus, é muito forte. É muito forte. Deixa eu dar um toque aqui do Espírito Santo de Deus. Pode falar. Tem pessoas que têm um talento, que têm um dom, né, de parar a outra pessoa para te ouvir. Mas a pessoa só fala mal, só fofoca. Né? Você sabe o que eu estou falando. Então para, se arrepende. Você tem de Deus. Quando você conquistar essa pessoa que vai parar para te ouvir, fala de Cristo. Fala da tua vida que te mudou, que Cristo te mudou. E Deus vai honrar. Você vai ver Deus agir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Então a gente vai estar terminando aqui, né? Espero que essa palavra alcançou o seu coração, a sua família. Se essa palavra realmente edificou a sua vida, não deixe, né, de deixar o seu like, não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você gosta, com aquelas pessoas que às vezes estão passando pela essa situação. Pelo menos 7 pessoas. Vê 7 pessoas em volta de você que está passando por esse processo, passando pela essa situação tão desafiador. Ela precisa ouvir essa palavra. Ela precisa entender que existe uma solução para a vida dela. A vida dela ainda não acabou. Isso ainda isso não vai destruir a vida dela. Ela precisa dessa mensagem. Então compartilha, deixa o seu like e vamos estar aqui orando, né, terminando. Eu sei que você queria mais, que realmente ficou um gostinho de quero mais. É um conteúdo maravilhoso, é muita revelação do Espírito Santo, mas que Deus te abençoe, né? Vamos estar aqui fazendo aqui a oração aqui, que também a oração chegue na sua casa, né? Que venha confortar, que o Espírito Santo que habita aqui venha também alcançar o seu coração. Amém? Vamos orar? Faz essa oração, Nir. Vamos fazer essa oração final. Amém. Glória a Deus. Oremos, irmãos. E irmãs também. Amantíssimo Deus, eterno Pai, todo-poderoso e bondoso Tu és. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, ao qual o Senhor permitiu, Senhor, de estarmos aqui compartilhando, Senhor, da Tua palavra, das nossas experiências, do que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa invadir esses lares, Senhor, que irá ouvir essas lives, Senhor, e que venha ter mudança de atitude,
Fala aos ouvidos, Senhor, do teu povo. E que eles venham, Senhor, ter um coração, Senhor, voltado, Senhor, para ti. Que eles possam suportar o processo, Senhor. Aleluia. Que eles possam ser inteiros e comprometido, Deus Altíssimo, Glória a Deus. com os teus propósitos aqui na terra. Que o Senhor venha, Senhor, edificar a tua igreja, Senhor, através desses lares, que irá chegar essa palavra. E que com a mudança de atitude, Senhor, o teu Espírito Santo se torne presente e o teu nome, só o teu nome possa ser glorificado e exaltado nesse relacionamento, nesses lares, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Espírito Santo de Deus, forma em nós, Senhor, o teu querer, Aleluia. o teu efetuar e o teu agir. E também, Senhor, tira de nós, Senhor, todo pensamento contrário, Senhor, Sim, ao Jesus. teu propósito, Senhor, aqui na terra, Senhor, como é no céu. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Essa é a oração que eu te faço. E já te agradeço por essa oportunidade. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina ao teu lado, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga... Amém. Amém, meus Glória a irmãos. Deus. Então fica na paz, um forte abraço, um beijão no seu coração e vamos avançar. Ô, glória. Juntos somos mais fortes. Fica na Pega paz. ele, Jesus. Ô, glória.